Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Lu, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E vamos comentar neste vídeo sobre menos jogadores e mais competitividade. Esse é o lema de Fábio Carille nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Estamos ali próximo do Z4 e algumas questões estão sendo tomadas, principalmente para tentar ter aquele ânimo a mais dos jogadores, ter uma certa competição interna. A gente sempre fala a importância disso, de jogador não se sentir acomodado na posição, ter essa competição entre os próprios atletas do elenco. E para isso, a gente vai comentar aqui sobre a estratégia de como o Carille vai utilizar o sub-20 e principalmente o sub-23 nesse quesito. Vai diminuir o elenco profissional do Santos e vai colocar alguns jogadores no sub-23, para trabalhar com menos atletas, só que esses atletas terem uma competição entre si. Leio aqui para vocês a matéria da Gazeta Esportiva que diz o seguinte: o técnico Fábio Carille quer diminuir o elenco do Santos para os treinamentos no CT Rei Pelé. Carille pretende trabalhar com menos jogadores para dar mais atenção a eles. Neste momento, o Peixe treina com quase 40 atletas. A ideia é ter pouco mais de 2 times no dia a dia. Vários estão sendo disponibilizados ao sub-20 e sub-23, como Paulo Mazzotti, Diógenes, Vinícius Balieiro, Augusto, Luizinho, Bruno Marques e Renier. Outros estão sob avaliação, como Ivonei e Marcos Leonardo. A intenção de Fábio Carille é gerar maior competitividade no elenco profissional e ajudar os aspirantes. Ele prefere que determinado jogador esteja no sub-20 ou sub-23 a treinar em outro campo. Quando precisar, ele chamará esses atletas. Isso também vem logo depois, um dia depois, da informação de que o Augusto Galvão foi rebaixado ao sub-23, principalmente, hoje tem um jogo contra o São Bernardo, fora de casa, pela terceira rodada da Copa Paulista, e o Augusto Galvão deve ser titular desse time sub-23 no Santos. O curioso, falando especificamente do Augusto, é que ele não estreou pelo profissional. Ele foi anunciado pelo clube como jogador do profissional. Não teve nenhuma chance com o Diniz, não teve nenhuma chance com o Carille e agora vai reforçar o time do Sub-23. Algumas questões para a gente se questionar aqui em relação ao Augusto Galvão. Primeiro, qual que foi o critério de contratação desse atleta? Porque se nesse meio campo do Santos, que a gente fala que é pobre de criação, ele não consegue se destacar, então qual que foi o critério do departamento de futebol, alguém que cuida do scout do clube, para trazer esse jogador, que está emprestado ao Santos pelo Real Madrid até o meio do ano que vem? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, ele não está rendendo nos treinamentos, por isso que o Diniz não o colocava em campo, por isso que o Carille também não colocou em campo e, de uma certa forma, liberou para o Sub-23. Então, isso também seria interessante, o próprio executivo de futebol do Santos, o Mazzuco, dar essas respostas. Qual que foi o critério de contratação com Augusto Galvão? Porque eu acho que é muito simplista eu chegar aqui e falar, gente, mas não deu certo, ele não se adaptou no Santos. Tá, mas ele jogou algum minuto pelo profissional para a gente observar se ele é bom, se ele é ruim, se ele é melhor que o Giamota, se ele é pior que o Giamota, se ele é melhor que o Pirani, se ele é melhor que o Sanches, enfim. Precisa colocar em campo para ter um diagnóstico mais preciso. Pelo menos essa é a minha opinião. Tá? Não estou falando para o Augusto ser titular em todos os jogos, mas pelo menos colocar em campo. Já que o Santos não pode registrar mais atletas, às vezes um jogador que está ainda no elenco e não teve tantas oportunidades pode ajudar, pode ser mais útil do que quem está atuando de forma recorrente nesse time do Santos. Outra questão em relação ao Sub-23 do Santos, só falar aqui para vocês quais jogadores estão no Sub-23, foram inscritos nessa Copa Paulista e fazer um exercício aqui de será que podem ser utilizados no profissional ou não. Então, goleiros, o Diógenes e o Paulo Mazzotti, inclusive, vira e mexe estão sendo relacionados pelo Carille, enfim. Breno, Eduardo Araújo, Matheus Saldanha, Enzo e Gustavo. Zagueiros, Derek que até outro dia também estava no time profissional do Santos, João Cubas, o Jonathan teve algumas participações no time principal, no começo do ano, principalmente no Paulista, Gustavo Moreira, Matheus Nunes e Thiago Balieiro. Thiago Balieiro é irmão do Vinícius Balieiro, tá? Só para quem
não conhece. Laterais, o Mikael que inclusive renovou contrato com o Santos recentemente, e o Mikael foi relacionado para o Paulista, tá? Teve jogos que o Mikael foi relacionado. Lucas Pires, que foi relacionado pelo Carille, ele que é lateral esquerdo, e Cadu. Meio-campistas, Augusto Galvão, que agora, né, foi rebaixado, Ed Carlos, que vem jogando bem, poderia, né, ter algumas oportunidades também no time principal do Santos, o Ed Carlos. Acho que falta um pouco de físico nele, mas, né, quem sabe, principalmente para o ano que vem, pode ser um jogador interessante. O Luizinho, que fez a estreia dele contra o Flamengo, foi uma estreia desastrosa, né? A forma que o Fernando Diniz coloca o jogador em campo, para mim, foi de um despreparo enorme de expor o atleta nesse sentido, né? E no Sub-23, o Luizinho tá fazendo boas partidas. Vinícius Balieiro, por questão contratual, né, foi rebaixado ao Sub-23, mas imagino que se o Santos conseguir renovar com o Balieiro, ele deve subir ao time profissional. Anderson Ceará, né, lá atrás ele teve oportunidades no principal. Alex Fernandes, Arthur, Felipe Carvalho e Lucas Barbosa. Atacantes, né? Matias Lacava, que pode jogar como meio atacante, pode jogar como ponta. Existe uma expectativa de que ele seja relacionado no time principal do Santos, está conseguindo se destacar, né? Na estreia, ele participou de 2 gols do Santos. Renier, que também foi relacionado lá no Paulista. Bruno Marques, que não tem espaço nenhum no time principal do Santos. Eu acho que o Bruno Marques mesmo, como a gente já comentou em outros vídeos, né? A tendência do Bruno Marques é ele permanecer no Sub-23 até que ele consiga um outro clube. Não vejo o Bruno Marques com espaço nesse time do Santos, que tem o Batistão, tem o Tardelli, que pode fazer essa função de centroavante, tem o próprio Raniel, que pelo menos, né, na escala Carille está na frente, e o Marcos Leonardo, né? Acho que estão na frente do Bruno Marques. Alexandre Tan, Fernandinho, Pablo, Rauan, Brian, João, Matheus Moraes, Wesley Santos e Wesley Patati. Patati é um jogador que tem qualidade também, quem sabe nos próximos anos pode ser, né, uma opção nesse time principal. E aí, só para a gente falar, né, hoje o Santos pega o São Bernardo, qual que é o time titular do Santos? Então, Paulo Mazzotti, Mikael, Jonathan, João Cubas e Lucas Pires, Ed Carlos, Luizinho e Augusto, Renier, Lacava e Bruno Marques. Então, de olho aí em Lucas Pires, Ed Carlos, Augusto, né, para a gente, pela primeira vez, ver o Augusto em campo, e o Lacava novamente também jogando pelo Santos. Então, quem tiver aí de bobeira, assistir esse jogo do Santos, né, na Copa Paulista, às 15 horas, no estádio 1º de Maio, teremos transmissão tanto do Paulistão Play, como também da Eleven Sports. O Santos geralmente disponibiliza, né, o link da partida para quem quiser acompanhar. E é bom, até mesmo eu assisti para acompanhar, para saber o que está acontecendo com os jogadores. O Carille acompanhou também, né, a estreia do Lacava. Enfim, então é importante nesse momento de que o Santos precisa, né, de jogadores, essa mudança de chavinha, esse fator novo, de uma certa forma, acompanhar esse time Sub-23. Volto a enfatizar aqui, não existem salvadores no Sub-23, no Sub-20 ou em qualquer lugar, mas é interessante a gente avaliar se existe algum jogador que pelo menos demonstre mais vontade, um pouco mais de qualidade, né, que alguns jogadores que estão como titulares hoje com o Carille. Então, é interessante a gente observar isso. Em relação a trabalhar com menos jogadores, é aquilo. Quantidade não significa qualidade, né? Só que agora, você também dispensar, né, com algumas aspas, né? Você colocar um jogador no Sub-23, mas manter quem não está rendendo como titular, aí não adianta, né? Você querer trabalhar com um número reduzido de jogadores. Precisa ter coerência. Precisa dar oportunidade para quem está pedindo espaço. E hoje é uma boa para a gente acompanhar o Augusto Galvão para saber, né, se de fato ele pode render alguma coisa ou não. Eu sempre falo, né, o Sub-20 e Sub-23 é interessante para dar esse termômetro para a gente, porque se o jogador não consegue nem se destacar na categoria abaixo, a gente fica com os 2 pés atrás em relação ao profissional. O Lacava, por exemplo, o Ed Carlos, o próprio Lucas Pires foram bem no Sub-23. Ok, legal. Então, como será que eles vão se portar no profissional, né? Agora, se eles forem mal na categoria de base, para render no profissional é muito mais difícil, né? Tem que ir com calma.
Volto a dizer, não tem nenhum salvador da pátria, mas é interessante, né, agora que a gente não pode mais contratar jogadores, porque já passou o prazo, ficar de olho nesses jogadores. E espero que essa semana também, né, o Carille consiga colocar em prática mais algumas questões de construção de jogadas, melhorar a finalização, né, o time do Santos parece que está com o pé torto, não acerta o gol, né, ou está treinando com um gol maior no CT Pelé, não sei, mas precisa acertar a finalização para que a gente consiga vencer o Fluminense, né? Já tá batendo a água ali, né, no umbigo. Água no umbigo, sinal de perigo, como dizia minha mãe. Então a gente precisa começar a vencer para que a gente passe dessa zona desesperadora do Campeonato Brasileiro. Bom, me conta aqui nos comentários o que você pensa em relação a trabalhar com menos jogadores, se tem que trabalhar com mais jogadores, enfim, me conta a sua opinião aqui nos comentários, que eu sempre tô lendo. E só para fazer um aviso, tá? Gravo este vídeo no dia 28 de setembro. Então, não se esqueça, todo final de mês quem é membro, né, concorre a uma camisa temática do Santos. Então, para você concorrer, você precisa se tornar membro aqui do canal, dar essa moral, porque estamos aqui todos os dias, né? O Santos nessa fase e a gente aqui falando sobre Santos, levando informações para vocês. Então, quem puder dar essa moral, se tornar um membro, vou ficar muito feliz e de quebra você pode ganhar uma camisa temática do Santos. E membros também, que tem alguns que são membros, mas não sabem, né? Entra lá na aba comunidade, que tem o link do WhatsApp, né, para vocês participarem de um grupo comigo, para a gente sempre debater, fazer aquela terapia depois dos jogos do Santos, enfim. Espero vocês, um grande abraço e até o próximo.